Boa tarde, amigos e amigas. Então eu vim aqui para dar início à leitura, tá bom? Mas antes de começar, queria pedir para vocês compartilharem minha live, deixar o seu like, tá bom? Se inscreverem bastante no meu canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, que assim que eu postar novos vídeos, vocês irão saber, tá bom? E antes de começar, o livro que eu estou lendo fala sobre escritos políticos de Muniz Freire. O escritor dele é Estilac Ferreira dos Santos e a edição dele é Antônio de Parda Gugel. E é isso aí. Então já inicio a leitura, então vamos começar. Reforma da Instrução Pública 14. Para discutir as objeções dos comunicados da Gazeta, resumi-las em: número 1. A primeira, obrigatoriedade do ensino é contrária ao espírito da escola positivista, porque o Estado não pode impor mestres nem doutrinas. 2. Disparidade do ensino para os dois sexos. 3. Deficiência do ensino primário, segundo o plano do artigo 10. 4. Utopia dos dois cursos de ciências, por não haver no Estado pessoal idôneo para professorá-lo. O autor dos comunicados cita o nome de Augusto Conte, mas seguramente não é dado a leitura de suas obras. Tantas são as contradições em que se impõe com o sistema imortal do grande mestre. Eu o que, com duas penadas, lhe proverei à sociedade, pedindo logo permissão para responder-lhe, que de minha parte não houve omissão do nome do sábio fundador do positivismo, quando discute a organização doutrinária da escola normal. A veneração que vota a sua doutrina colabora-se na adoção completa que dos seus princípios gerais fiz, quer no trabalho regulamentar, quer na sua sustentação. Num trabalho verdadeiramente científico qualquer, ou que lhe aproxime, é escorraçado dizer que a autoridade de Augusto Conte presidiu a sua concepção fundamental, maxime quando esse trabalho se destina à regulamentação da ação política, seja qual for o assunto. Aliás, se meu contraditor tem realmente o sentimento da doutrina, deverá reconhecer que eu me reportava inteira e exclusivamente ao seu imenso prestígio, quando no artigo em que terminei o estudo sobre as bases e o destino da educação moderna, peremptoriamente declarei que não tinha feito senão expor princípios consagrados nos altos domínios da ciência, sendo minha unicamente a forma, e conclui dizendo que contra esses princípios serão importantes todos os esforços dos meus antagonistas, aos quais estava apenas o recurso de atacar a sua interpretação, em cuja operação de todas as desculpas ou carícia. E por essas mesmas razões que sem incômodo recebo as observações do meu contraditor. A primeira delas encerra um conceito falso por base. O Estado tem o dever alimentar de prover a educação popular e estendê-la a todas as classes, não devendo ser-lhe indiferente a quantidade dessa educação, isto é, cumpre-lhe velar pela sua amplitude e pela sua organização científica. O princípio do senhor José Marcelino é um dogma revolucionário que a ciência só pode empregar, como tantos outros, para efeitos transitórios. Essa verdade é elementar na doutrina que invocou. Sei que no regime definitivo essa função pertencerá à classe espiritual, antes do seu advento, porém, ela será um dos mais simpáticos atributos dos governos bem-intencionados. Além disso, a obrigatoriedade do ensino, instituída pelo regulamento, não é ataque à liberdade espiritual, nem à autoridade paterna. É um tique apenas à liberdade de ignorância. Lá está consagrado o respeito àquela liberdade e àquela autoridade, na exceção aberta à obrigatoriedade em favor da prova de estar o educando e recebendo instrução em aula particular ou no seio da família. Esta restrição é mais solene, consagração do princípio da liberdade de escolha, quando aos mestres a mesma faculdade, porém, quando a escolha de doutrina não é absoluta como conhece o articulista. A necessidade social estão limitadas pela oportunidade da conservação de todos os princípios votados a manter. Durante esse interregno do espírito, a independência de todas as convicções.
Não serão certamente os governos os encarregados de formular, em nome da moral universal, o cerceamento dessa liberdade, mas também nada impede que os princípios finais se incorporem aos governos generosos, na constância da transição, e que eles protejam a sua ação salutar. Finalmente, não é esta a ocasião própria para dar desenvolvimento a estas ideias, nem a censura a que respondo foi nitidamente formulada dentro de espírito da escola positivista. Por outro lado, também é verdade que o trabalho regulamentar não foi nem podia ser perfeitamente ajustado àquele molde, já porque o nosso meio social não o toleraria, em virtude do seu estado de atraso, já porque tal obra exigiria o esforço de competência especial. Estas considerações respondem à segunda objeção. Não sei se meu oponente é dos que confundem a menção social dos dois sexos. No regime normal da sociedade futura, a educação geral do homem e da mulher deverá ser idêntica, a proporcionada de uma maneira quase uniforme, antes de atingirmos, porém, a esse estado de civilização eficaz de que a vida feminina deve se tornar cada vez mais doméstica, a fim de melhorar, assegurar o seu destino afetivo. Ora, conhecida como é, do articulista, a pobreza de educação do sexo masculino em nossa terra, deve compreender que seria perturbar gravemente no espírito público a noção elementar e espontânea da diversidade condicional do par humano instituir de uma só feita, e numa forma inicial a mesma educação para os dois sexos. Cada uma dessas teses comportaram largas deduções até que eu pudesse completar todo o meu pensamento, limitando-me, porém, a essa república percussitória, porque não sei em nome de que escola foi combatida. Quanto à terceira objeção, a crítica do senhor José Marcelino constitui em achar defeituosa a redação do artigo 10 do regulamento, pois diz ele, não se pode estudar a parte dinâmica de uma ciência antes de ter estudo a parte estática. Não se estuda o movimento antes das leis de equilíbrio. Não se pode estudar os fenômenos gerais da vida e da organização sem conhecer a função dos órgãos e etc. Isto tudo é em parte verdade e em parte contraditório. Haja vista a última destas deduções, a que chega o senhor José Marcelino, e, em consequência com o seu princípio, a função dos órgãos não é assunto da parte estática da biologia, e sim da parte dinâmica. No entanto, ele considera este estudo como necessariamente anterior ao da organização. Outro exemplo eloquente vou citar contra o princípio do meu contraditor, a sociologia. Essa ciência não pode ser compreendida com prévio conhecimento da grande lei dinâmica, da evolução total da humanidade, sobre a qual ela repousa, e sem a qual seria ininteligível. Para se poder estudar o agregado social em qualquer das suas três grandes fases ou subfases, foi me estabelecer, descobrir-se o princípio fundamental de sua marcha. Assim, em mecânica, parece-me que as leis do equilíbrio são meros artigos físicos lógicos, deduzidos das três leis gerais do movimento. Por isso que o equilíbrio pressupõe o repouso, cuja realidade objetiva só se explica pela ação contrária das forças. Portanto, o que é de verdade é que os dois aspectos de cada ciência são inesperáveis e, teoricamente, os seus fenômenos não podem ser estudados distintamente. Mas o ensino das aulas primárias não é um ensino teórico, nem podia ser. O fim do regulamento era criar ao professor a obrigação de transmitir, sem sistema preconcebido e sem outro método senão o pedagógico, um certo complexo de noções empíricas sobre todos os fenômenos da natureza, bruta ou organizada. Esse processo não admite rigor científico e, portanto, era inútil mantê-lo na redação do artigo. A instrução empírica não é senão um equivalente da lei que presidiu a formação dos primeiros elementos da ciência humana. Confunde-se com o processo da sabedoria vulgar. Ora, nessa elaboração, a humanidade não partiu da estática para a dinâmica. A marcha foi inversa. Foi da observação dos fenômenos produzidos que o homem acendeu os elementos de sua produção. Portanto, ainda que na redação do artigo 10 tivesse havido o pensamento de conformidade teórica, a sua defesa estaria nessa acomodação da evolução individual à evolução coletiva, esta última objeção.
O senhor José Marcelino acha que é uma utopia a criação de 2 cursos de ciências e acrescenta que isto caracteriza a anarquia mental do autor do regulamento. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu queria pedir para vocês compartilharem minha live mais uma vez, deixar o seu like, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E ative o sininho de notificação, que assim que eu postar novos vídeos vocês receberão, tá bom? E é isso aí, um forte abraço a todos e até a próxima.